Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vilmar Duarte, especialista em ajudar você a ajustar a rota da sua vida. E esse é o objetivo desse conteúdo. Aqui eu trago o meu ponto de vista baseado em tudo que aprendi na vida. Aliado, sim, ao estilo de vida que adotei para mim. Eu provoco o seu pensamento crítico com o intuito de fazer você refletir sobre o seu estilo de vida. Se você já achar confortável, dê o seu like. E se não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de novos conteúdos que eu trouxer. Assim você me dá uma baita força. Agora, se este conteúdo ainda fizer alguma diferença para você, compartilhe com seus amigos para ajudar que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Não é novidade para ninguém que vivemos em um mundo volátil, incerto, caótico e ambíguo. O tal mundo VUCA. Se você nunca ouviu essa terminologia, enfim, tua vida não seria diferente se tivesse escutado antes. Mas é uma terminologia já dos anos 80. Com o passar do tempo, um novo acrônimo foi adicionado nessa maluquice toda. Em 2018, foi instituído o tal mundo Bunny. No português, funny, né? O bunny de frágil, ansioso, não linear e incompreensível. No fundo, é a mesma coisa, só dando nomes diferentes para que aquela abreviatura, aquele acrônimo, ficasse interessante. Porque, no fundo, ninguém inventou o mundo VUCA ou o mundo bunny, né? Ninguém inventou a lei da gravidade ou qualquer outra lei da física, da química, da biologia. Foram observadas. Alguém gerou um acrônimo que fizesse sentido, uma palavrinha legal, de acordo com as palavras que descrevessem o que ele estava observando, mas não foram inventados de fato. Então, é possível a gente afirmar que o ser humano sempre viveu em um mundo incerto e cheio de incompreensões. Em nenhum momento da história as coisas foram estáveis. Mas a percepção na vida de um único indivíduo pode levá-lo a acreditar que a estabilidade é a constância e uma pandemia, conflito ou guerra seria algo eventual e aleatório. Se pensarmos bem, talvez seja justamente o oposto. E esse tipo de equívoco é causado por termos uma vida muito curta comparado com a da humanidade toda. Lembre-se que há indícios de indivíduos da nossa espécie vivendo há cerca de 150 mil anos. Deixamos de ser nômades há aproximadamente 12 mil anos. E nós temos apenas entre 0 e 120 anos de idade. Um equívoco de paradigma de perspectiva. Mas se você se sente perdido com essas mudanças caóticas, eu digo que você não está sozinho. Seja bem-vindo ao clube. Todos sentimos o mesmo se ficarmos pensando apenas nessas mudanças. Por isso, a minha motivação é te ajudar a ajustar a rota de sua vida, apesar destas mudanças. Agora que já chovi no molhado, dizendo óbvio para lhe chamar a atenção, bora lá para o conteúdo. O que tudo isso tem a ver com conhecimento ou liberdade? Então, tudo que você aprende na escola foi útil até aqui. Mas não é na escola onde você aprenderá como se tornar um bom profissional. Será trabalhando, arregaçando as mangas e colocando a mão na massa. A experiência transformará aquele conhecimento cru da escola ou lá da faculdade em conhecimento útil de fato. Aquele conhecimento que valerá um salário. Talvez um salário mais alto, mais digno. Para começar, o simples fato de você saber do mundo VUCA ou Bunny, como eu mencionei anteriormente, já é conhecimento por si só. Mas mais importante é saber de onde surgiu tudo isso e por quê. E eu disse, quando cada um deles foi desenvolvido, inventado, esse acrônimo, e por quê? Porque as pessoas observavam aqueles fenômenos que aconteciam no mundo. E dessa forma, você não fica preso apenas ao que eu estou dizendo aqui. O que eu informei a você até aqui te deixa livre para buscar onde e quando você quiser mais informações, ao invés de sair repetindo feito papagaio simplesmente o que eu disse. Não é pegadinha.
né? Eu trouxe uma informação que eu achei que fosse relevante para você. De útil mesmo, é importante você saber que o mundo ele é incerto, ambíguo, caótico, traz essa ansiedade mesmo, não tem uma estabilidade. Isso é importante para você saber, para que você não se frustre quando as coisas mudarem de rumo à revelia da sua vontade. Você não determina muita coisa nessa vida, a não ser as suas reações. Mas eu alerto aqui que para refutar ou confirmar o que eu estou dizendo é muito mais fácil que na vida real. Aqui eu gravei este conteúdo e disponibilizei para você de forma ativa. Eu gravei, eu editei e eu trouxe para você. E você consumiu essas informações de forma passiva. No meio do caminho eu disse alguma coisa para que você não acreditasse no que eu estivesse dizendo de forma cega e você pode dar uma pausa e ir lá pesquisar. Você vai pegar aquele conteúdo e pesquisa onde você quiser. Você pode perguntar para quem você quiser. E se eu mentir, você vai deixar de me ouvir. Simples assim. Tá, se você se sentiu um pouco ofendido, talvez você vá lá nos comentários e faça um comentário. Ou se você não gosta de se sentir desconfortável porque eu disse alguma coisa diferente daquilo que você conhece, você vai lá nos comentários e diz alguma coisa, não tem problema nenhum. O importante é você saber que dessa forma você tem a liberdade de buscar um conhecimento mais profundo daquilo que eu te trouxe. Isso é liberdade. O conhecimento lhe proporcionou isso. Eu disse que dessa forma é muito simples, porque na vida real tem outros fatores que precisam ser levados em consideração. As emoções. As emoções. Caso você esteja diante de uma outra pessoa que você acabou de conhecer, uma suposição, e essa pessoa diz a mesma coisa que eu disse antes, você tenderá a acreditar nela ou simplesmente discordar. Quando você discorda dessa pessoa, você irá contra-argumentar o que a pessoa disse e até mesmo refutar a tal informação, ou ainda simplesmente dizer que não concorda e pronto. Será pior ainda se você sacar a sua enciclopédia do bolso para dar uma pesquisada no que foi dito na frente do interlocutor e dizer para ele, cara, o que você está falando é besteira, porque está aqui, ó, a informação é outra. Isso é um ato completamente deselegante, mas como você desconfiou, não pensou duas vezes antes de fazer esse desagravo para a pessoa. Nesse momento, o relacionamento acaba sendo abalado, óbvio, né? A confiança mútua não existe mais. E se não houver bate-boca, que pode até piorar, pode ir para agressão física e tudo mais. E perceba, é apenas a percepção do que você conhece diante do fato do que a outra pessoa disse para você. Mas e se você mudasse, invertesse essa situação? Vamos supor que você realmente não concorde com aquilo que a pessoa disse, ou o que a pessoa está dizendo é uma grande besteira. Se ao invés de você refutar simplesmente, você mentalmente anote aquela informação que a pessoa disse. Você vai fazer cara de paisagem e vai pesquisar em casa. Por que não? Você não precisa concordar com absolutamente nada. Não tem essa máxima de que quem cala consente. Não é necessariamente verdade. Depende da situação. Mas nesse caso, você acabou de conhecer a pessoa está contando alguma coisa que ele sabe. Mas o que afeta na sua vida se você discordar daquela informação que ele está te passando? Absolutamente nada. Então, você não precisa concordar com absolutamente nada do que a pessoa disse, mas também não precisa discordar na frente da pessoa. Na verdade, você não precisa dizer absolutamente nada. O que muda para você? Nada. Essa liberdade que você tem em conhecer mais pessoas e mais informações vale muito mais do que simplesmente abalar um relacionamento que mal começou. Vamos então ampliar esse conceito para o empreendedorismo.
e para o seu trabalho. Se você não é empreendedor, você trabalha para alguém, para uma empresa, enfim. Vamos ver como esse tipo de conceito pode ser aplicado. Ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas perdendo seus empregos. Eu mesmo já fiquei sem emprego algumas vezes, mas eu nunca fui dispensado das empresas. Ou o projeto havia chegado no final, ou eu pedi para ser mandado embora, ou simplesmente eu pedi as contas. Então foram décadas de histórias nessas incertezas desse mundo VUCA. Isso porque aconteceu tudo antes de 2018. Essas pessoas que foram dispensadas de seus empregos, elas conseguiram outros empregos ou resolveram empreender de acordo com um conhecimento extremamente técnico na área em que elas atuavam anteriormente. Algumas foram para áreas de consultoria ou para prestações de serviço. Como era uma onda muito comum no mercado de trabalho, alguns se profissionalizavam e davam muito certo. Contudo, a grande maioria colaborava para aquela estatística das empresas que fecham depois de 2 anos. E é fácil entender o porquê. Porque empreender é para poucas pessoas que possuem aquela visão necessária para saber muito mais além do que simplesmente o ofício técnico que ela sabia. Ninguém mais está ali te entregando as tarefas que precisam ser desenvolvidas. O empreendedor desenvolve essa habilidade de gerar a oportunidade, de abrir caminhos, de observar as possibilidades, de investir pela crença que dará certo, sem a certeza do retorno. Afinal, isso é o real significado de empreender. E para dar certo como empreendedor, você deve ter em mente que precisa conhecer de marketing, contabilidade, vendas, direito, medicina do trabalho, segurança do trabalho, permissões e aprovações de agências reguladoras, credenciamentos, financiamento, contratação, leis do trabalho, segurança da informação, TI, telefonia, internet, um monte de coisa. Um monte de áreas que você deve de conhecer para você empreender. E cada evolução tecnológica, às vezes é necessário reaprender tudo novamente. Ou, pelo menos, se atualizar, né? Porque a cada evolução tecnológica é necessário reaprender ou aprender coisas novas, ou mesmo se atualizar por conta de abrangências em outras áreas, tais como direito, contabilidade, segurança da informação. Aí você pensa que é impossível saber de tudo. A dura realidade é que é mesmo. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer o que precisa para empreender. Mas como cobrir as áreas que você não domina? Bem, você tem algumas possibilidades para cobrir essas lacunas. A primeira delas é você aprender por conta própria, se responsabilizar por isso e ir lá e fazer. A segunda é você contratar alguém que saiba fazer, e essa pessoa se responsabiliza por fazer. A terceira é você contratar uma empresa que possa fazer isso por você. Geralmente, as empresas terceirizam o jurídico, a contabilidade, o financeiro, às vezes até o operacional. Então, você vai avaliar se é vantagem você terceirizar isso para uma empresa especialista naquilo que ela faz. A quarta possibilidade é você automatizar o processo com um determinado software. Então, você tem essas 4 possibilidades. Talvez hajam outras. Se você souber de alguma outra, comente aí embaixo. Agora, não se esqueça que mesmo contratando alguém, terceirizando ou automatizando o processo, essas pessoas elas são responsáveis, sim, mas você é o que responde pela empresa. Você é o responsável pela empresa. Você vai responder isso legalmente, contabilmente, legalmente, mas depois você pode trazer a responsabilidade para esses profissionais ou para o software, enfim. Mas na primeira instância, você que vai ser responsável. Por isso que é importante você conhecer o básico do básico dessas áreas para que você não seja gabelado, né? Ou seja, quanto mais você sabe, mais liberdade terá para fazer o necessário para empreender melhor. Essa forma de consumir conhecimento é muito utilizada por empreendedores de qualquer segmento. Mas se você é um executivo de empresa ou operador de máquina, o que adianta você estudar outras áreas de fora da sua competência? Bem, fora da sua competência, realmente não é interessante você dar foco a isso.
Não adianta nada querer estudar sobre a cultura oriental só porque você é aficionado por esse tema, se isso não te for útil no trabalho. Você até pode estudar esse assunto, mas tenha em mente que será apenas para o seu deleite, se realmente não tiver ligação com o que você faz. E conhecendo um pouco sobre a legislação da área em que sua empresa atua, por exemplo, você poderá ter insights que podem auxiliar o desempenho da sua empresa de forma mais direta. Se você trabalha na operação de determinada máquina, saber como funciona, por exemplo, o almoxarifado, lhe dará mais oportunidades de sugerir alguma mudança no processo fabril. Isso poderá economizar horas de trabalho e isso pode significar muito mais lucro para a sua empresa. E aí você pode me perguntar, tá, mas se eu conseguir com que minha empresa tenha lucro, o que eu ganho com isso? Geralmente a gente está sempre buscando algum tipo de benefício, né? Quanto mais você conhecer do negócio no qual a sua empresa está inserida, mais liberdade para você se locomover internamente você vai ter. A sua empresa, como qualquer outra, está sempre buscando um especialista em alguma área. E é extremamente difícil encontrar alguém no mercado e que esteja disponível. Se essa pessoa estiver disponível, tem algum ponto a ser resolvido em seu comportamento, não tenha dúvida. Se não estiver disponível, o passe dessa pessoa, desse profissional, ele vai ser muito mais caro do que se estivesse ali disponível. É simples assim. Então a empresa, ela vai avaliar a possibilidade de contratar quem? Quem já é a prata da casa, ela vai dar a oportunidade para você. Você que já é engajado na cultura da empresa, que conhece todas as áreas, tem bons relacionamentos internos e aprende rápido. Se tiver conhecimento mínimo necessário para desempenhar aquele papel, mesmo que ainda não seja o expert, a empresa preferirá dar uma oportunidade para você do que buscar no mercado. Faz muito mais sentido. Depois você faz outros cursos, a empresa é capaz de até bancar o seu desenvolvimento. Então, perceba que quanto mais você conhece do seu negócio e das áreas adjacentes inerentes ao core business da empresa, mais liberdade para permear essas outras áreas você vai ter. E quando dono do seu negócio, né, menos à mercê você vai estar dos profissionais que nem são tão profissionais assim. O dono do negócio, então, deve ter conhecimento suficiente para não ter o seu negócio refém de quem quer que seja. E o colaborador não depender apenas da área onde atua é uma liberdade gigantesca. Não seja escravo da fotografia que você tira nesse exato momento da sua vida. Viva o presente, sim, esteja presente, viva com intensidade. Seja o melhor que você puder aqui e agora. Mas mire no futuro, no profissional que você poderá se tornar. Isso é bastante interessante, mas e na vida pessoal? A vida pessoal, você poderá iniciar reaprendendo sobre comportamento. Eu dei um exemplo no início de como não ficar discutindo ou debatendo, não faz muito sentido, mas uma reeducação comportamental, às vezes falta ali aquele polimento, você se tornar uma pessoa melhor, é grandioso, não tem preço isso. Ou, por exemplo, atualizar-se de como os adolescentes se comunicam, o que eles esperam do mundo e como você, com essa sabedoria toda que você tem como adulto, pode contribuir para tornar a vida das outras pessoas mais leve, sem pesar para o seu lado, óbvio. Depois de tudo isso, você poderá adentrar ainda mais no autoconhecimento, trazendo para fora a melhor versão de você mesmo. Perceba que a vida ela não gira ao seu redor. Você contribui para que a sua vida possa ser melhor ou não. Você é o responsável por suas reações e não pelas circunstâncias. E essas circunstâncias, elas são, de novo, ambíguas, elas são incertas. São 8 bilhões de variáveis, são 8 bilhões de pessoas tomando decisões aleatórias. Então, a gente não vai conseguir controlar tudo realmente. Então, aprenda a relacionar-se melhor com as outras pessoas ao seu redor. Aprenda sobre alimentação e o impacto disso na sua saúde. Aprenda algum esporte para manter o seu coração saudável.
Aprenda todas as áreas periféricas do seu mundinho e com isso você vai expandir para o seu mundão. Perceba como o conhecimento é libertador, mesmo que seja intimidador inicialmente. Aprenda que o conhecimento ele é infinito. Eu gosto muito daquela alegoria da bexiga murcha, e quando você a infla um pouco, onde o conteúdo da bexiga é o conhecimento, a periferia dela é o contato com o conhecimento que você vislumbra, mas ainda é desconhecido para você. E quanto mais conhecimento você coloca dentro da bexiga, mais percebemos que tem muita coisa para se conhecer ainda. E toda uma vida não é suficientemente longa para você aprender tudo o que estiver disponível, fora o que ainda nem sabemos que existe. A sabedoria, ela vem com a utilização desse tal conhecimento. Aquela experiência que eu falei, você utilizando isso mesmo. Ter muito conhecimento não é saber necessariamente. A sabedoria vem com a experiência, entendendo que nem tudo que se sabe é aplicável, e tudo que é aplicável talvez você nem saiba como. Mas saber disso é o que te traz a tal liberdade com o conhecimento adquirido. Um forte alerta para esse ponto: por mais que você saiba sobre determinado assunto, você o aprendeu a partir dos seus paradigmas. Os paradigmas são aquelas lentes que você usa para enxergar o mundo à sua volta. E são formadas por conta das suas experiências passadas, dos relacionamentos, no ambiente onde você foi educado, a forma de pensar, os seus professores e até mesmo de que fonte de informação você acabou aprendendo. Todo conhecimento tem uma tendência enviesada pelos paradigmas de quem o transmitiu e de quem o recebeu. Então, por mais que você saiba sobre algo, tenha certeza que aquilo não é a verdade absoluta. Isso também é pura liberdade. Você não tem necessariamente que provar que o seu ponto de vista está correto na vida real. Diante de uma banca de avaliação, de uma tese, aí sim, você vai precisar ter todo o argumento disponível para defender o seu ponto de vista. Mas na vida real, isso não é uma obrigatoriedade. Então aprenda com um ponto de vista divergente, não gere conflitos. Procure entender o porquê determinada informação destoante daquilo que você conhece, daquilo que você acha que sabe, gerou aquele incômodo em você. O autoconhecimento é ouro nesse momento. Absorva e avalie o que acabou de receber de informação. Então aí você vai assimilar o que for proveitoso para você e descarte o que for completamente inútil. Só forneça a sua opinião em uma conversa se o interlocutor pedir a sua opinião. A vida real, ela é cheia de armadilhas e não é sua obrigação desarmá-las. Simplesmente desvie delas e seja uma pessoa feliz. Você experimentará uma liberdade nunca antes vivida por você com esse conhecimento. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Dessa forma você me incentiva a continuar gerando esses conteúdos. Eu tenho um propósito muito claro e eu espero contribuir para o seu. Um grande beijo, nos vemos no próximo conteúdo. Fui!